A vida interior de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelada à Abadesa Maria Cecília Baige. Capítulo 13. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da saída de Nazaré até a ida ao Jordão para ser batizado, e seu jejum de 40 dias no deserto. Uma súplica. Tendo saído de minha pátria e deixado a querida mãe, declarei ao Pai como, para executar suas ordens, já me privara da companhia de minha querida mãe, muito cara. Com ânimo generoso, ia procurar as humilhações e os padecimentos, como me havia ordenado. Por isso, em virtude desta prontidão e generosidade, se dignasse dar àqueles que ele, por bondade, chama à prática destas virtudes, uma graça particular, a fim de que correspondam ao chamado e se dirijam generosos ao encontro dos padecimentos, das humilhações e de tudo o que de penoso lhe está preparado por disposição divina. Privem-se voluntariamente de tudo o que lhes for mais caro, embora lhes sejam santamente afeiçoados, para cumprir a vontade divina. Pedi-lhe ainda, desse-lhes todos os auxílios necessários para sofrerem de bom grado e com generosidade todos os padecimentos e humilhações. O Pai prometeu-me fazê-lo. Ofereci-lhe também em suplência por todos aqueles que, sendo para tal chamados, recusam fazê-lo, não querendo renunciar às coisas que lhes são caras, nem sujeitar sua humanidade às humilhações e aos sofrimentos. Por isso, oferecem grande resistência ao convite e desprezam a graça e as luzes internas. Vendo ser muito grande seu número e que se deixariam vencer pelo amor próprio e o afeto às coisas que lhes são caras, senti imenso pesar. Queria de todos os modos satisfazer ao Pai pelas graças que lhes distribuiria e que eles desprezariam. Por isso ofereci-lhe tudo o que eu fazia, como disse, a fim de satisfazer-lhe por todos, porque representava todas as pessoas. O Pai se satisfazia por meio de minhas obras, mas meu coração sofria imenso pesar pelo desejo de que meus irmãos correspondessem aos divinos chamados, aos convites da graça e não se privassem de tamanho bem, nem privassem meu Pai da glória que lhe deveria pelo cumprimento de sua vontade e o aproveitamento de suas graças, que, aliás, com tanta caridade e amor, ele distribui àqueles que ele chama de modo particular à aquisição das virtudes. Oferecia também esta minha pena ao Pai em nome de meus irmãos, como se eles mesmos a tivessem sofrido, devido à falta de sua correspondência à graça. O Pai ficava com isto muito aplacado. Eu lhe agradeci em nome de todos e louvava sua infinita bondade e misericórdia. Ao longo do caminho, dirigi-me ao Jordão sozinho naquela viagem, sem qualquer provisão, porque em todas as minhas viagens ia entregue à providência do Pai Celeste. Enquanto caminhava por aqueles campos, quantos suspiros exalava o meu coração, quantas súplicas fazia ao Pai pela salvação de todo o gênero humano. Apresentava-lhe as necessidades de cada um e suplicava desse a todos graças e auxílios. Volvia o olhar em torno destes campos e pedia ao Pai enchê-los de suas bênçãos. Contemplava as plantas, os animais e as feras da terra e via como todos realizavam a finalidade pela qual haviam sido criados. Louvava por eles o Pai e convidava-os também a louvá-lo, o que faziam com suma prontidão e ordem, segundo a sua capacidade. As plantas reverenciam, os animais se alegravam
e com seus cânticos davam sinal de alegria. Com isto, muito me alegrava. Volvi a olhar para as criaturas racionais e amarguravam-se-me o coração, porque eram as únicas que via desviadas de seu fim e rebeldes ao Criador. Quanta pena me trazia vê-las operar contra a ordem do Divino Pai. Suspirava muito e com grande amargura de meu coração reprovava-lhes a perversidade. Voltando-me para o Pai, pedia-lhe misericórdia e repetia frequentemente que não considerasse a iniquidade delas, mas se recordasse de que eram obra de suas mãos, e por isso usasse para com todas de grande misericórdia. Suportasse-as, porque eu estava pronto a dar-lhe satisfação em lugar de todos. O Pai movia-se à piedade por minhas preces e assegurava-me sua misericórdia. Longamente e esperaria a penitência. Agradeci por isso ao Pai das misericórdias em nome de todos. Muitas vezes punha-me genuflexo em terra, com as mãos elevadas ao céu, em ato suplicante. Como não se passava um momento em que o Pai não recebesse muitas ofensas dos homens, assim em todo momento como que implorava misericórdia e pedia-lhe perdão. Quanto mais ofendido era, mais orava e afligia-me pelas ofensas que recebia, e assim se aplacava. Reza por João. Pedi-lhe manifestasse também a João minha ida ao Jordão e comunicasse-lhe o Espírito Divino, a fim de estar preparado a receber-me na hora em que chegasse. Embora soubesse que o Pai faria tudo isso, não obstante lhe pedi, por querer tornar-me devedor de todas as graças que ele outorgava a meus irmãos, e para render-lhe em nome de todos as devidas graças. Isto muito aprazia ao Pai, e eu alegrava-me por seu aprazimento. Supliquei-lhe depois ao Pai, desse a meus irmãos vivo desejo da salvação do próximo e intensa dor das ofensas que das criaturas ele recebe, a fim de que se apliquem com todo o ânimo a aplacar sua justa cólera e pedir-lhe misericórdia e perdão por todos aqueles que o ofendem. Ao saberem que no mundo se cometem graves pecados, apliquem-se especialmente a pedir misericórdia e perdão por aqueles que os cometem. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato não deixa de dar às almas boas tal graça e luz, a fim de se aplicarem em tão santo exercício, de aplacar sua ira contra os pecadores e impetrar-lhes o perdão e a divina misericórdia. Mas bem poucos são os que o fazem. Muitos recebem mal tal graça. Poucos dela se aproveitam e a ela correspondem, porque a maioria das criaturas parece não pensar senão em si mesmas. Por isso, supria as omissões de todos. Tendo já meu pai iluminado a João e feito com que percebesse minha chegada ao Jordão, enquanto estava batizando, por impulso divino, ele enviava-me fervores súplicas relativas à minha vinda. Ardia o seu coração de desejo de ver-me logo, para secundar as suas fervorosas ânsias. Apressei os passos. O encontro. Lá chegando, João viu-me de longe e, indicando-me por palavra aos que estavam com ele, exclamou: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis aquele de quem vos falei muitas vezes, e o sabeis. Eu não sou digno de lhe desatar a correia do calçado. Quando chegava perto, enquanto todos estavam olhando-me com o espanto, João prostrou-se por terra e adorou-me, qual verdadeiro Messias e Salvador do mundo.
Batismo de Jesus. Pedi em seguida o batismo a João, o qual, reconhecendo-se indigno, recusava batizar-me, dizendo que cabia-lhe ser batizado por mim. Mas, conhecendo a vontade divina, batizou-me. No ato de batizar-me, o Espírito Santo apareceu em forma de cândida pomba sobre minha cabeça. Estavam os circunstantes inteiramente atônitos por tal prodígio, e meu divino Pai fez com que todos lhe ouvissem a voz ao declarar: Tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Ouvi-o. Grande espanto causou em alguns a palavra mencionada, e atônitos diante da maravilha, diziam entre si: Este, portanto, deve ser o verdadeiro Messias. As palavras do Pai trouxeram não só espanto e admiração a todos, mas também suma alegria e consolação. E juntos louvaram e agradeceram ao Pai. Por meu batismo consolidou-se e santificou-se o batismo de João, e ficaram santificadas as águas do Jordão, por ter sido eu nelas batizado e ter ali descido visivelmente o Espírito Santo. Entreti-me com o dileto João por breve tempo, pois tinha de executar a ordem do Divino Pai de retirar-me para o deserto. Recomendei, portanto, a João e os circundantes, a fim de que ainda mais os dispusesse a me receberem quando começasse a manifestar-me publicamente por meio da pregação. Havendo conversado algum tempo com João e concedido um reconfortante à minha humanidade, despedi-me e dirigi-me ao deserto. Enquanto, porém, ocorria tudo o que narrei, não deixei de trabalhar muito interiormente junto do Pai, por todos os meus irmãos. Primeiro pedia-lhe que, ao manifestar-me às almas, desse-lhes tanta luz e graça que pudessem conhecer-me e receber-me como João, com aqueles que o seguiam. Me conheceu e recebeu. Supliquei-lhe ainda lhes transmitir luz a fim de conhecerem a própria pequenez, e ao receberem os meus irmãos tal graça, humilhem-se e reconheçam a própria indignidade e a grande graça que lhes é concedida. Tudo me prometeu o Pai, e não deixa de fazê-lo relativamente aos que recebem tal graça. Recebe-a quem quer, porque quem quer vai se dispondo a recebê-la pela observância da lei divina, e mantém a alma limpa e purificada da mácula da culpa, como aqueles que se haviam lavado nas águas do Jordão e estavam preparados, ouvindo a pregação de João. Pedi ainda ao Pai se dignasse dar a todos aqueles que me haviam ouvido e tinham crido em mim uma graça particular, a fim de se conservarem estáveis na fé. Depois agradeci-lhe quanto havia obrado em favor de mim, seu dileto e único filho. Pedi-lhe que quisesse exaltar os humildes e fazer conhecidas pelo mundo aqueles que se portam para com ele quais verdadeiros filhos, pela exata observância da divina lei, como havia me exaltado a mim, que tanto me humilhara. Faça ao mundo reconhecer quais são os que ama e nos quais se compraz, operando prodígios por meio deles, a fim de conhecer cada um tal bela sorte e procurar chegar ao estado perfeito e viver qual verdadeiro filho seu. O Pai prometeu-me fazer tudo e eu lhe agradeci também em nome de todos. Anelos de João. Partindo, pois, do Jordão para dirigir-me ao deserto, João desejava seguir-me a fim de fruir na solidão de minha companhia. Mas não sendo esta a vontade do Pai, conformou-se inteiramente a ela e ficou a exercer o ofício de meu precursor, a ele confiado pelo Divino Pai, e a preparar e instruir o povo,
para receber a minha pregação. Pedi ao Pai desse tal conformidade à vontade dele, como a concedera a João, a todos os que têm por ofício instruir as almas e conduzi-las a ele, a fim de que, desejando estes fruir da convivência comigo na solidão e na vida retirada, privem-se de bom grado deste consolo para cumprir a vontade divina, ensinando ao próximo o caminho da salvação. O Pai prometeu-me fazê-lo e não falha. Por isso, quem se encontra nesse ofício deve alegrar-se muito, sabendo que o Divino Pai se regozija com esta obra e, por esta razão, reservou-lhe um grande mercê. Jamais lhe retirarei minha presença, nem a intimidade comigo, como experimentou João, que esteve sempre unido a mim espiritualmente. Por estes, pedi muito ao Pai que os assista com a sua graça e lhes dê ânimo, força e virtude para realizarem o ofício com toda a perfeição. O Pai me prometeu para todos eles o seu favor e graça particular. Agradeci-lhe em nome de todos. Com alegria vai para o deserto. Dirigindo-me, portanto, ao deserto, onde me conduzia o Espírito Santo, ia sozinho pelo caminho, muito alegre, porque sabia que fazia a vontade do Pai e que naquele hórrido deserto teria ocasião de sofrer muito, ainda porque demonstraria ao Pai o grande amor que ele dedicava e ao amor ao gênero humano. Com alegria para lá me encaminhei, pronto a sofrer tudo o que me estava preparado. Prosseguindo a caminhada, ia louvando e bendizendo o Pai em nome de todos os meus irmãos. Oferecia-lhe aqueles passos feitos com tanta generosidade e a ele tão desejáveis. Pedia-lhe, pelo prazer seu, se dignasse dar a meus irmãos a mesma generosidade e alegria no caminho da perfeição, apesar de saberem que em tal via lhes estejam preparados muitos padecimentos. Não obstante, caminhem com generosidade e alegria, certos de cumprirem a vontade divina que os quer perfeitos e de darem ao Pai Celeste, pelo sofrimento, verdadeiro testemunho do amor que lhe consagram. Prometeu meu Pai dar tudo o que eu queria, embora muitos haveriam de abusar da mencionada graça. Vendo-os no caminho da perfeição, muito perturbados e aborrecidos ao próximo e também a si mesmos, com pouca generosidade, pelo que se deixam surpreender pelo inimigo infernal e pelo amor próprio, o inimigo mais forte. Pedi novamente ao Pai que lhes desse graça maior e auxílios mais poderosos. Roguei isto em virtude de quanto eu fazia, e o Pai ouvia-me com gosto e atendia-me. Vi que seria para muitos frutuosa esta nova graça por mim requerida. Agradeci ao Pai e muito me alegrei. Não deixei, contudo, de experimentar a habitual amargura, porque vi muitos que, abusando também desta nova graça mais poderosa, voltariam atrás no encetado caminho da virtude. Como via sua total ruína, muito me afligia, e com suspiros demonstrava pesar ao Pai. Mas não podia remediar, porque eles próprios escolhiam tão grande mal e, desprezando tão obstinadamente a divina graça, queriam com vontade plena a própria ruína. Que imenso pesar causavam ao meu coração amoroso estes obstinados. Tanto mais que de início se mostram meus amigos e desejam seguir-me no caminho da perfeição, e depois, tão brutalmente, me abandonam e voltam atrás, sem quererem retornar às sendas da perfeição. Compadeci-me muito deles, e vendo que não queriam de modo algum o remédio, pedi ao Pai não castigá-los conforme mereciam, mas usar de misericórdia, suportando-lhes a dureza
e perversidade. O pai se mostrava muito irado, mas aplacava-se por minhas preces. Cansaço e abatimento. Prosseguindo da maneira supracitada, o caminho em minha humanidade sentia abatimento e cansaço, por ser muito delicado. Oferecia-os ao Pai e pedia-lhe: desse a todos os meus irmãos força e ânimo para suportarem os sofrimentos que sentem em sua humanidade no caminho da virtude, e especialmente aqueles que, por serem de compleição assaz delicada, mas mais sentem os padecimentos. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato não o omite. Muitos, de compleição delicada, suportam grandes padecimentos e sofrem coisas bem ásperas, em virtude da graça concedida pelo Pai, e com o concurso da boa vontade. Agradeci ao Divino Pai por tanta caridade e amor dedicados a meus irmãos, máxime por aqueles que me seguem no caminho da perfeição. Pensa em Maria e a consola. Não deixei depois, em todo o caminho, de voltar o pensamento à querida mãe e entreter-me com ela amorosamente, consolando-a pela solidão e privação da presença visível de mim, seu caro e amado filho. Pedi ao Pai não deixasse de consolar frequentemente aquelas almas que, por seu amor, se encontram sozinhas e abandonadas de todos. Mostrei-me pronto a fazer-lhes contínuas visitas por meio de minha graça e entreter-me com elas amorosamente e consolá-las. O Pai concedeu-me todo o poder que já possuía enquanto seu Filho e Deus igual a ele, quanto à divindade. Agradeci por tudo ao Pai, por querer mostrar-me em tudo filho obediente e submisso, o que muito lhe aprazia. Pedi-lhe que, por esta sujeição minha e aprazimento seu, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos, principalmente aqueles que de má vontade se submeteria a seus maiores, mostrando nisto grande dureza. Revelava-se o Pai inclinado ao perdão e eu lhe pedia dar-lhes um espírito de verdadeira submissão a seus maiores. O Pai se mostrou disposto a dá-lo a quem lhe o pedisse em meu nome. Agradeci ao Pai tamanha liberalidade e me alegrei pelo bem de meus irmãos. Mas eles poucos se prevalecem de graça tão grande e nem pensam em pedi-la. Mas não faltam os que a aproveitam, pedem-na e experimentam-lhe os efeitos. No hórrido deserto. Chegando ao deserto, verifiquei seu pavor. É impraticável para todos, por ser habitado somente por animais ferozes. Mas não me causou temor ter de habitar ali entre feras selvagens. Prostrei-me por terra, adorei o Pai e mostrei-me pronto a sofrer tudo o que fosse de seu agrado. O Pai me indicou que devia fazer penitência por rigoroso jejum de 40 dias, o qual servir-me-ia de preparação à grande empresa da pregação. Paixão e morte que em mim devia se realizar. Não tinha disso necessidade alguma, porque toda a minha vida foi constituída, preparação ao grande empreendimento da redenção humana, mas devia servir de modelo e exemplo a meus seguidores. Tivessem eles em tudo e por tudo a norma, segundo a qual se deveriam comportar nas ações e nos afazeres e empresas para a glória de meu Pai. Antes de sair a campo, devem retirar-se à solidão e tratarem a sós com Deus, e para entenderem assim a vontade divina, a fim de que sua obra seja proveitosa e meritória. Jesus assaz se humilha. Tendo feito de mim um sacrifício ao Pai, e havendo aceitado a penitência com grande alegria e resignação, humilhei-me muito
e vendo-me sozinho naquele hórrido deserto, esquecido e abandonado, longe da convivência com os homens, considerava a minha pequenez naquele lugar e meu abaixamento e dizia ao Pai, inteiramente humilhado: Eu, porém, sou um verme, não um homem. Com razão podia dizê-lo, porque me achava diminuído e segregado do comércio das criaturas, como vil verme da terra. Muito aprazia ao Pai o sentimento que tinha de mim mesmo, porque representava todo o gênero humano, e com tão vil sentimento de mim mesmo, considerava-me no lugar de todos os meus irmãos, tão vis e desprezíveis devido às suas culpas. Muito agradou ao Pai este meu sentimento de humildade, conforme já declarei. Fez com que os animais ferozes que havia naquele deserto viessem completamente humilhados aos meus pés, reconhecendo-me por seu Criador. De fato, vieram com grande humildade à minha presença, com atos de submissão e gratidão, adorando-me enquanto seu soberano e em ato sujeitas a meu império, do modo que lhes é possível. Ao vê-lo, voltava-me para o Pai, exclamando: Ah, meu Pai, pudesse eu agora sujeitar a vosso domínio todos os corações contritos e humilhados de meus irmãos, como fazeis se sujeitarem a mim estes animais ferozes. Por isso vos peço para cada um deles graça bastante para vos reconhecerem por verdadeiro Deus e Criador, e como tal vos amem, sirvam e sejam sujeitos e obedientes a vosso querer. O Pai fez-me entender que, assim como havia dado àqueles animais ferozes tal ordem e capacidade de fazerem aqueles atos de submissão, muito mais concederia a graça às criaturas racionais. Mas estas, obstinadas e duras, não estimariam tal graça, nem lhe dariam importância. Por isso pedi-lhe, desse-lhes uma graça mais poderosa e ajudas e luzes mais válidas, por aquele abaixamento e vileza aos quais voluntariamente me havia sujeitado, e pelo gosto com que isto ele sentia. O Pai prometeu-me tal graça. De fato, vi que, relativamente a muitos, teria sido bastante para convertê-los, tendo superado a dureza de seus corações. Alegrei-me muito ao ver que tão grandes pecadores se converteriam e que de animais ferozes se tornariam mansos cordeiros. Não deixei, contudo, de experimentar a habitual amargura ao ver muitos que, não obstante tamanha graça e tamanhos auxílios, permaneceriam na dureza e obstinação. Agradeci ao Pai pela nova graça e filo em nome de todos, também daqueles ingratos e obstinados que não se prevaleceriam dela, querendo suprir as falhas de todos e dar ao Pai a glória e louvor que lhe eram negados. Estava com as feras. Olhava aquelas feras tão humilhadas e mansas em minha presença. Não as desprezava, mas como obra de meu Pai, porque ele as criou. Acariciava-as e tinha delas compaixão, quando as via famélicas ou doentes, e as curava. Não desdenhava a sua companhia. Pensava como em breve teria de tratar com pecadores assaz mais ferozes e obstinados do que as próprias feras, e de usar para com eles de toda a caridade e fazê-los experimentar a doçura de meu trato e de minha convivência, para induzi-los à penitência. Pensava tratá-los com familiaridade e dar-lhes muitas graças, desejando que chegasse logo o tempo destinado pelo meu Pai para esta grande questão. Vinham também a mim com muita pressa os animais mais dóceis e domésticos, e com seus cânticos me recriavam. Aproximavam-se com sinais de amor e submissão, fazendo uma coroa em torno de mim.
Segurava-os, acariciando-os muito, e eles, ao meu modo de entender, a seu modo de entender, alegravam-se e mostravam muito mais afeiçoados. Volvi então meu pensamento às almas inocentes e fiéis, e pensava usar para com elas de todas as finezas de meu amor, e fazê-las experimentar a doçura de minha convivência amorosa. Desejava que logo chegasse o tempo em que poderia falar com elas e ter no meio delas as minhas delícias, porque as almas inocentes são por mim assaz amadas, e experimento muito gosto em entreter-me com elas, pois tem certa semelhança comigo por sua inocência e pureza. Quantos afetos sentia para com elas, quanta inclinação em beneficiá-las e estar sempre em sua companhia. Pedi ao Pai dar-lhes tal desejo de estar comigo e de corresponder a meu amor. O Pai prometeu cumprir os desejos de meu coração. De fato, não falha neste ponto, porque houve muitas delas e há muitas às quais me manifesto, trato com elas, deixo-me atrair por seu amor. Isso muito me apraz e alegro-me com os afetos de seus corações. Agradeci ao Pai por tantas graças que lhes concede. Vida penitente de Jesus. Estava, pois, naquele deserto, orando continuamente ao Pai e rogando pela salvação do gênero humano. Sentia naquela solidão tédio e temor. Sofria as intempéries da estação. De fato, sofria muito, mas quis sujeitar-me a todos aqueles sofrimentos que a um simples homem teria tirado a vida, do modo descrito. Ofereci ao Pai todos esses padecimentos. Pedi-lhe que, em virtude dos mesmos, suavizasse os sofrimentos de todos aqueles que chamasse a viverem nos desertos, numa vida solitária e penitente. Rogava sua assistência a tão áspero modo de viver, a fim de que, animados e fortificados pela graça, prosseguissem e finalizassem valorosamente a carreira da vida e pudessem receber a eterna recompensa devida à sua generosidade e penitência. Vi que muitos nisto seguiriam os meus exemplos e que os desertos ficariam povoados. Alegrei-me muito e supliquei ao Pai fizesse suas almas experimentarem uma abundância de consolações celestes, visto que, por seu amor e para imitar-me, haviam desprezado tudo o que de agradável e deleitável podia oferecer-lhes o mundo. Pedi-lhe desse-lhes o domínio sobre todos os animais, mesmo os mais ferozes da terra, e que estes não pudessem prejudicá-los, nem perturbar-lhes a tranquilidade. O Pai tudo me prometeu e não deixa de operar esses prodígios em favor de todos os que chama e escolheu para tal modo de vida. Agradeci ao Pai tantas graças e ajudas, e ofereci-me para sofrer tudo o que em tal modo de viver é penoso e modesto, a fim de que fossem suavizadas as penas, os tédios e todos os outros aborrecimentos que em semelhantes lugares provam os que para lá são conduzidos pelo Espírito Divino. De fato, tudo ofereci ao Pai em nome de meus irmãos. Trata com o Pai sobre a obra de sua vida apostólica. Neste deserto e nesta solidão, tratei com o Pai acerca do modo de minha pregação. Lá o Pai indicou-me a sua vontade, como devia agir e tudo o que nela deveria de sofrer e padecer. Tratou acerca da eleição dos apóstolos e outros discípulos. Neste deserto, o Pai me fez ver o que seguiria no decurso dos 3 anos de pregação. Como no horto do Getsêmani, vi todas as penas e os tormentos que sofreria no decurso de minha paixão, e tudo o que se realizaria nela. Assim, neste deserto, vi tudo o que sofreria e padeceria no decurso de minha pregação.
Foi imenso o pesar que, ao ver isto, suportei. Mostrei-me ao Pai, não obstante, pronto a sofrer tudo para cumprir a sua vontade e para a salvação do gênero humano. Minha natureza humana, porém, se entristeceu, sentiu tédio e temor, mas a vontade, pronta a realizar as ordens do Pai Celeste, fez-me abraçar tudo com suma resignação e alegria, porque viera ao mundo para fazer a vontade do Pai que me havia mandado. Ofereci ao Pai esta vontade pronta e esta total resignação à sua vontade, e pedi-lhe que, em virtude da mesma e do prazer que ele nisto havia tido, se dignasse dar a todos os pregadores evangélicos e àqueles que assumem o grande empenho de converter os fiéis uma graça particular, a fim de que, com ânimo invicto, se entregarem a tão grande obra e não darem importância alguma aos padecimentos, lutas e perseguições que deverão suportar por meio da mencionada graça. Fiquem assaz mais animados e confortados a sofrer tudo para a sua glória e cumprir a sua divina vontade. O Pai me prometeu tão grande e poderosa graça para todos os que ele chamasse a tamanha empresa e tão santo exercício, e não deixa, nem deixará de dá-la. Muitos a experimentaram. Se alguns não a experimentam, é por colocarem impedimento, terem fins assaz diversos daqueles que devem ter, e nisto querem diminuir a glória de meu Pai, apropriando-se dela de algum modo. Destes vi muitos que me causariam grande amargura, visto que pouco fruto recolheria de tantas fadigas, e pouco ou nenhum prêmio alcançaria por falta de reta intenção. Pedi ao Pai dar-lhes graça maior e luzes mais poderosas, a fim de se arrependerem dos erros e emendarem-se. O Pai o fez e vi que para alguns seria válida, porque se emendariam dos erros. Embora haja quem pouco ou nenhuma importância dê à nova graça mencionada, estando mais apegados à glória mundana do que à utilidade da própria alma e à glória de meu Pai. Alegrei-me muito, porém, ao ver alguns que me imitariam tão bem e cumpririam perfeitamente a vontade de meu Pai, agindo com retidão e para a exclusiva glória de Deus e a salvação das almas. Muito me alegrei por causa deles. Rendi graças a meu divino Pai e orei muito por elas. Vê as suas obras e a malícia dos homens. Ia, pois, contemplando uma por uma todas as obras e prodígios que realizaria no decurso da pregação. Vi a carência de recompensa que teria. Vi como no coração dos hebreus, em tão povo eleito, reinava inveja e grande malignidade para comigo, não obstante tantos benefícios que de mim haviam recebido. Como esta malignidade se encontrariam mais nas pessoas de autoridade superior e nos maiores, e sabia que estes, em vista da autoridade, perverteriam também todo o povo. Quanta pena trazia ao meu coração aquela malignidade, aquele rancor, aquela inveja e aquele ódio implacável que teriam contra mim. Quanto me causava amargura ver que tantos modos procuravam dar-me a morte. Via os fingimentos, os enganos, as adulações e outras iniquidades de que usariam contra mim, e cheio de angústia, clamava ao Pai, pedindo perdão e misericórdia para com eles. Escutava-os junto ao Pai, dizendo-lhes que não sabiam o que faziam, e embora não fossem dignos de escusa, uma vez que se cegariam por malícia e soberba. Não obstante, empenhava-me junto ao Pai, a fim de que não os castigasse conforme mereciam.
Via que, à medida que os beneficiasse, mais me odiariam e perseguiriam. Imenso era o meu pesar verificar que a multidão dos benefícios, a suavidade e a afabilidade de meu trato, a profundidade de minha celestial doutrina não seriam suficientes para amolecerem a dureza dos corações, porque em meio de tanta luz, mais se obcecariam, querendo eles próprios sua total ruína. Forte era a paixão que os dominava e se apossava profundamente de suas almas. A ambição de dominar e a falta de sujeição à minha doutrina mantinha-os em cadeias. Quanto orei, quantas ofertas fiz de mim mesmo ao Pai, para que lhes concedesse graça mais poderosa, luzes mais abundantes. Mas, apesar da graça e das luzes, permaneciam em sua dureza. Deixaram-se por demais superar pela paixão. Mísera alma que se deixa subjugar pelas paixões, porque finalmente fica tão escravizada que não as pode mais vencer. É por elas obcecada e subjugada. Vi que os hebreus se reduziriam a tal estado, e muito me cruciava a sua dureza e maldade. Senti por isso imenso pesar. Trazia-me alívio a angústia ver que muitos me acompanhariam na pregação. Muitos teriam tal devoção que, para ouvir-me, seguir-me-iam mesmo com grande sofrimento. Via que cidades inteiras viriam ouvir a minha doutrina e muitos reconheceriam a graça que lhes fora feita por meu divino Pai, ao mandar-me a mim, seu unigênito. Via os aplausos que receberia da plebe e a estima e os elevados conceitos que teria de mim. Via tudo, alegrava-me com o bem, porque redundava em glória para meu Pai e em utilidade para eles. Entristecia-me por causa do mal, porque resultava em desprezo do Pai Celeste e em dano para eles, visto que quem me desprezava, desprezava em mim o Pai. Quem me honrava, honrava o Pai, por ser eu um só com o Pai. Oferecia, pois, ao Pai esta angústia em desconto das desonras e ofensas que em minha pessoa receberia, e procurava aplacá-lo por encontrá-lo muito irado para com aquele povo. Oferecia-lhe o obséquio e aplauso daqueles que me seguiriam, embora esse fosse muito tênue. Não obstante, era agradável ao Pai, porque oferecido por mim, seu dileto e amado Filho, louvava e bendizia sua infinita misericórdia e bondade. Oferecia-lhe todos os meus padecimentos, que lhe eram muito gratos. Gastava muitas horas a suplicar-lhe a conversão dos maiores pecadores. Já neste deserto, havia obtido do Pai a conversão de todos aqueles que se converteram por minha pregação. Vendo como corresponderia à graça, bem mais me animava a suplicar ao Pai que a concedesse abundantemente. Vendo inteiramente em favor deles, agradecia-lhe em nome destes últimos. Desejava logo que chegasse o tempo de pôr termo às ofensas ao Divino Pai, e este retirasse algum fruto de minha pregação. Orava e pedia por aqueles que estavam imersos na culpa, os que eram objeto de ódio de meu Pai. Começava a ter desejo de beneficiá-los e de mostrar-lhes todo o meu amor, vendo que um dia seriam tão agradáveis ao Pai. O meu coração ardia do desejo de que logo se tornassem tais. Vê os padecimentos. Via depois os grandes padecimentos que suportaria durante a minha pregação. A fome, a sede, o cansaço, o calor, o frio, a grande pobreza e que não teria como reconfortar-me. Considerava como os próprios animais tinham seus ninhos, as feras os seus covis, e só eu não teria onde reclinar a cabeça,
e onde pudesse achar algum repouso. Era, porém, tão grande o amor que ardia em meu coração pela salvação de meus irmãos e pela glória de meu Pai Celeste, que abracei tudo com alegria, desejando que logo chegasse o tempo em que pudesse demonstrar ao Pai e aos meus irmãos o grande amor que ardia em meu peito, uma vez que as obras não dão verdadeiro testemunho do amor. Ansiava por que logo chegasse aquela hora. Embora jamais tivesse cessado de agir, não obstante, diante dos grandes padecimentos que me estavam preparados, ambicionava dar a conhecer a todos a grandeza do meu amor. Ofereci ao Pai estes meus ardentes anelos em suplência por aqueles que tão pouco desejam sofrer por seu amor e pela palavra e pela salvação do próximo, ou antes pela própria alma. Não se convencem a dar verdadeiro testemunho do amor que acreditam ter ao Pai e ao próximo. Creem, disse, mas em realidade não é assim. O amor não pode ficar ocioso, e se não dá verdadeira prova de si pelo sofrimento, jamais se aquieta, enquanto não se saciar de padecimento pelo objeto amado. Muitos são os que creem amar seu Criador e também o próximo, mas não é assim. Se vem ocasião de sofrer alguma coisa pela glória de Deus ou pela salvação do próximo, retiram-se e não querem sofrer coisa alguma. Tal amor não é verdadeiro, é amor fingido ou antes amor próprio. Só demonstram amar o Pai Celeste e o próximo quando deles recebem bens, consolações, favores. Mas se lhes advém a oportunidade de mostrar esse amor perante os sofrimentos, retiram-se e não faltam escusas e pretextos para fugirem do sofrimento. Rezei muito ao Pai que lhes transmitisse luz para reconhecerem a própria cegueira, se animarem a sofrer, estarem prontos a demonstrar amor diante dos sofrimentos e das advertências e das adversidades. O Pai prometeu-me comunicar-lhes tal luz, acompanhada de poderosa graça. Vi efetivamente que muitos a utilizariam e agiriam de modo diferente, mostrando amor no sofrer e padecer. Por causa destes, muito me alegrei e impetrei-lhes maior graça e fortaleza para suportarem os sofrimentos. Ainda pedi ao Pai lhes desse muito consolo no sofrimento, como de fato faz. Não deixa de dar às almas consolo e gosto tão grandes que muitos se regozijam do próprio sofrer. Agradeci por tudo ao Pai, porque em nome de todos aqueles que aproveitariam tal graça. Não deixei, contudo, de sentir amargura, pois vi muitos que não corresponderiam à graça, desprezando as luzes que com tanto ardor lhes enviaria o Pai, e deixar-se-iam vencer pelo amor próprio, que foge do sofrimento o mais possível, mesmo se beneficia a própria pessoa. Mas ainda não se convencem de que convém sofrer e padecer pela salvação do próximo e para a glória de Deus. Orei novamente também por eles, mas como são obstinados e o amor próprio se apossou de seu coração, vi que pouco ou nenhum fruto alcançaria por estas minhas reiteradas instâncias. Não deixei de realizar tudo o que era necessário para a santificação de meus irmãos e fazer com que correspondesse cada um deles à sua vocação e imitasse os meus exemplos e cumprisse as suas obrigações, apresentando ao Pai os frutos de virtudes queridas por Ele. Por isso, impetrei-lhes todos os auxílios indispensáveis, tais como a graça que sabia ser-lhes necessária para agirem virtuosamente, e muito mais ainda. Ora, se não se tornam como na verdade devem ser,
se não correspondem às obrigações do próprio Estado. Deles é toda a culpa. Meu pai não deixa de dar a cada um o requerido. Saiba, esposa minha, que me adiantei a pedir muito, assaz mais do que sabia ser necessário. Verão, portanto, que um dia, como foram grandiosas as ajudas, as luzes e as graças que lhes impetrei do Pai, o que servirá de muita consolação aos bons que souberam utilizá-las, e de muita confusão aos que desprezaram e não cuidaram de corresponder a tantas misericórdias. Os louvores divinos. Estando naquele deserto, como disse, operando muito com minhas preces e ofertas pela salvação de meus irmãos, e passando longas horas em oração para tratar de tudo com o Pai, prossegui na maneira de louvar o Pai, como fazia em casa, unido à querida mãe, às horas estabelecidas. Sabia minha mãe dileta quando me punha a cantar os louvores divinos e unia-se a mim. Enquanto louvava o Pai, sempre com cânticos novos, vinham todos os animais e todas as feras selvagens que povoavam aquele deserto. Em ato de humildade, punham-se a ouvir os louvores do Criador. Então suplicava ao Pai: desce a meus irmãos sentimento semelhante, porque muito mais lhes convém a eles estarem a ouvir os louvores do seu Criador, por terem sido criados à sua imagem e serem dotados de alma racional, capazes de amá-lo, servi-lo e dele fruir eternamente. Desejava que todos os meus irmãos reconhecessem, alguns para louvarem-no e outros para escutarem. Então, também esses dão glória e louvores ao Criador. Vi aquelas feras e animais todas a ouvirem-me com tamanha atenção e silêncio. Por isso volvia o pensamento e o olhar para meus irmãos, vendo-os nisto tão descuidados e distraídos. Sentia grande pesar. Verificava que muitos não teriam lembrança alguma de satisfazer a obrigação de que estarem a ouvir os louvores divinos, e que antes se divertiriam com passatempos mundanos. Via que muitos os assistiriam tão mal que antes provocariam a ira a meu divino Pai por causa de suas irreverências, ofendendo-o gravemente no tempo mesmo em que hão de prestar-lhe o culto que lhe é devido com toda justiça. Via que nisto seriam superados pelas próprias feras e animais irracionais. Sentia imenso pesar e por isso roguei muito ao Divino Pai que os iluminasse e lhes concedesse graça em abundância, a fim de que se portasse cada qual como deve, e refletisse que seu Deus está presente e de modo especial assiste às funções sagradas, os louvores divinos, e observa tanto quem recita como quem ouve, para premiar ou punir aquela obra que faz instruir para sua glória e salvação, e mérito tanto de quem o recita como de quem o assiste. O Pai prometeu-me muita graça para eles, e de fato a outorga a cada um. Mas, ó, quantos há que abusam, não lhe dão importância alguma e rejeitam as luzes divinas que o Pai com tanto amor lhes envia. Terminados os louvores divinos, ordenei a todas as feras e animais que louvassem a seu modo o Criador. Cada um deles, em ordem suma, alçou a voz em canto e a seu modo de entender louvavam o Pai. Eu dizia, e com razão: ah, meu divino Pai, as feras mais ferozes, selvagens, os animais mais ariscos obedecem à minha voz. Será possível que, se meus irmãos, por mim tão amados, por vós tão beneficiados, tornem-se
surdos e duros à minha voz, e não queiram fazer quanto lhes ordenar para a vossa glória e para a sua salvação? E no entanto será assim. Muito aflito, pedi ao Pai usasse de misericórdia para com eles, os perdoasse e não castigasse conforme mereciam. Na verdade, o Pai mostrava-se por isso muito irado, e eu o aplacava, oferecendo-lhe os meus louvores em nome de todos os meus irmãos. Vendo que havia muitos deles que nisto estariam prontos a serem e seriam fiéis, ofereci-lhe também os louvores, seus unidos aos meus, a fim de que com esta união tivessem igualmente eles o mérito junto do Pai. Com isso ficava o Pai muito satisfeito. Assim, em seguida, louvava-o e agradecia-lhe novamente, e exaltava-lhe a bondade e a misericórdia. Os penares da natureza humana. Não acredites, esposa minha, que naquele deserto não sofresse fome e sede e não sentisse todos os outros padecimentos, porque, como homem verdadeiro, tudo sofria, conforme já disse. Em verdade, preferi sofrer tudo e sujeitar-me a sofrer penas, tédios e amarguras que um simples homem teria sofrido se lá se achasse. E a divindade que estava unida à minha humanidade só me servia para conservar minha vida, porque como simples homem não teria podido viver entre tantos padecimentos e contínuas angústias, nas mais das quais vivia o meu coração, vendo as graves ofensas que meu divino Pai seguidamente recebia, e a ingratidão e perversidade de meus irmãos, e ainda por procurar obter-lhes todos os meios e graças necessárias, e estar ininterruptamente oferecendo ao Pai os seus méritos e a minha vida por eles. Cada momento de minha vida era um infinito mérito de valor e por isso muito agradável ao Pai. Sentia-me muitas vezes tão abatido e sem forças que mal podia respirar, e não tendo com que restaurar a minha humanidade, sentia muito sofrimento. Nos 40 dias que lá passei, jamais tive reconforto, nem o Pai me enviou coisa alguma, conforme costumava fazer com outros tempos, quando me faltava qualquer auxílio humano. Ardia muitas vezes de sede intensa e, no entanto, não tinha nem uma gota d'água. Foi tão rigoroso o meu jejum daqueles 40 dias que não provei coisa alguma. Tudo sofria e padecia de bom grado e oferecia ao Pai em desconto das ofensas que ele recebe e receberia de todos os meus irmãos. Eles se deleitam assaz em comer e beber, de tal modo que muitos parecem não estar no mundo senão para satisfazer a gula. Têm toda a solicitude em procurar iguarias esquisitas, jamais se contentando com o necessário, mas querendo sempre o supérfluo. Vendo estas grandes desordens que havia e haveriam no mundo, sofria tudo de bom grado para satisfazer a justiça divina. Oh, se meus irmãos soubessem quanto me custaram suas crápulas e quanto sofri para satisfazer por eles, certamente não estariam tão propensos a se tornarem presa deste vício. No entanto, sabem quanto sofri por elas, mas não sabem tudo. Se bem que, cientes de quanto sofri na paixão, não dão-lhe importância, como se nada houvesse sofrido para amá-los e satisfazer a justiça divina. Oferecia todos aqueles sofrimentos ao Criador, conforme já disse, em desconto das ofensas que neste ponto ele recebe de meus irmãos. E pedia-lhe, desse-lhes tanta graça que tivessem temperança em relação a este vício. Rogava-lhe ainda
que desse graça a todos aqueles que nisto vivem regularmente e conforme a razão, a fim de que cada vez mais se mortifiquem e adquiram mérito neste particular, fazendo-o pelo único motivo de conservarem a vida para poderem servir a Deus. Deseja imitadores. Encontrando-me depois entre tantos sofrimentos e praticando um jejum tão rigoroso e longo, e vendo que isto dava muita satisfação ao Pai, desejava que os meus irmãos me imitassem de algum modo. Pedi muito ao Pai se dignasse inspirar a meus irmãos a empreenderem tão santo exercício. De fato, o Pai prometeu-me que o faria. Vi que o Espírito Santo inspiraria aos chefes da igreja que os novos fiéis seguissem o meu exemplo no jejum de 40 dias. Vi que meu pai Assaz se aprazia nisto e muito me alegrei. Vi como este exemplo mais adiantaria, porque tantos irmãos fariam jejuns rigorosos, não só nos desertos, mas também nas próprias casas. Em suma, compreendi o que seria praticado no mundo acerca do citado jejum, depois que fosse observado por mim, e como muitos imitar-me-iam tão bem. Alegrei-me com isto e pedi ao Pai se dignasse conceder muitas graças a todos os meus irmãos que se dispõem a recebê-las por meio do mencionado jejum. Pedi-lhe em particular que lhes concedesse a remissão das culpas, desse ao dito jejum a virtude de preservar o homem dos pecados, de conservar e guardar a pureza, de dar força para o combate contra os inimigos infernais, de mortificar as paixões e fazer com que o homem viva na terra uma vida mais angélica do que humana. Roguei-lhe estivesse propenso a aplacar-se relativamente aos pecadores, quando por eles fosse-lhes oferecido também do jejum o arrependimento, e que pelo jejum lhes concedesse verdadeira dor. Pedi-lhe ainda que, ao desejarem meus irmãos entender e conhecer a vontade divina acerca de suas questões e interesses, tanto espirituais como corporais, se lhes oferecessem jejuns, facilmente faça-os entendê-la. Supliquei-lhe ainda dar a todos os que praticam tal santo ofício poder e domínio sobre os demônios e tornarem-se terríveis e temíveis aos ditos espíritos rebeldes. Pedi-lhe concedesse vitória aos exercitados por meio do dito jejum. O Pai tudo me prometeu, e de fato tudo executou e executa prontamente. Mas poucos são os que se aplicam a tão santo exercício. Supliquei-lhe depois dar a todos a graça a fim de que o possam praticar. Como a paixão do paladar é muito violenta no homem, pedi ao Pai desse-lhes muita graça, e ao Pai, condescendendo aos meus rogos, tudo lhes concedeu. Agradeci ao Pai pela graça mencionada e louvei-lhe a infinita bondade e misericórdia. Oferece-se totalmente ao Pai para a obra da redenção. Havendo passado muitos dias em contínuas preces e orações ao Pai, tendo tratado acerca da salvação de meus irmãos e obtido para eles muitas graças e a conversão de muitos pecadores, havendo aprendido o modo como o qual devia portar-me durante a pregação e todos os milagres que nela devia operar, os enfermos que devia curar, os mortos que devia ressuscitar, e tudo o que se devia realizar no decurso da dita pregação. Mostrei-me ao Pai disposto a fazer tudo por sua glória. Agradeci-lhe as misericórdias e grandes graças que aos meus irmãos receberiam por meu intermédio. Louvei-o e ofereci-lhe todos os padecimentos que na pregação sofreria, todas as fadigas que teria, todas as perseguições e insídias que suportaria, as detrações e murmurações, as injúrias que receberia. Tudo lhe ofereci em agradecimento
pelas inumeráveis graças que, por meu intermédio, na mencionada pregação, repararia a todos os meus irmãos, e em desconto das muitas e graves ofensas que em minha pessoa receberia de meus irmãos. Tudo aceitou o Pai, e isto muito lhe agradou. Agradeci-lhe o aprazimento e de novo orei pela salvação de todos em geral e de cada um em particular. Sente grande fome. Havendo chegado ao termo dos 40 dias, senti que minha humanidade tinha grande necessidade de alimentar-se. Achava-se-me muito sem forças e a vida como que se esvaía. Comecei a sentir muita fome. Oferecia todos estes sofrimentos ao Pai, em desconto das ofensas de meus irmãos, conforme costumava. O Pai deu licença ao inimigo infernal de avizinhar-se de mim e tentar-me com 3 espécies de tentação. Já me oferecera ao Pai para sofrer todas as penas, lutas e angústias que um simples homem teria podido sofrer naquele hórrido deserto. E percebi como o inimigo se aproximava. Embora me achasse muito abatido pelo contínuo jejum e sentindo grande fome, não obstante mostrei-lhe pronto a receber o assalto do inimigo. O demônio se avizinha. Sentia-se, todavia, o inimigo muito debilitado ao aproximar-se de mim, mas não teve jamais certeza de que eu fosse filho de Deus. De outra forma, não teria ousado aproximar-se de mim. Acreditava somente que a fraqueza que sentia lhe fosse causada pela santidade e perfeição da vida que eu levava. Embora duvidasse muito de que eu fosse verdadeiramente filho de Deus, não podia persuadir-se de que, se eu fosse de verdade, me sujeitasse a tão grande padecimento e me humilhasse tanto. Tríplice tentação. O tentador se aproximou e, com maneiras compassivas e respeito de minha necessidade, tentou-me e apresentou-me pedras para que as convertesse em pão, a fim de saciar a grande fome que tinha. Rejeitei o tentador, dizendo-lhe que o homem não vive só de pão. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Fiz-lhe saber que eu estava ciente de que o homem não pode viver uma vida verdadeira sem a graça de Deus, e que a palavra de Deus comunica vida à alma e a sustenta. E ele, achando-se privado da graça e não podendo mais ouvir a palavra divina, estava morto e não teria mais vida verdadeira. Partiu por isso confundido. Como o espírito maligno é muito malvado e audacioso, voltou novamente o tentador com maior violência, estando ainda mais em dúvida de ser eu verdadeiramente filho de Deus. Acreditara o espírito maligno poder saber, tendo-me proposto converter aquelas pedras em pão, se fosse filho de Deus, se eu o era verdadeiramente. Mas ficando mais do que nunca confuso, conduziu-me ao pináculo do templo, dizendo-me que, se fosse filho de Deus, me jogasse abaixo, pois não me faria mal algum, uma vez que estava escrito de que Deus mandaria seus anjos para me sustentarem com as mãos, e as pedras não me ofenderiam os pés. Respondi a esta proposta, ainda estar escrito que não se deve tentar o Senhor Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Diante desta resposta, tornou-se mais confundido do que nunca, e não podendo entender de modo algum se verdadeiramente era filho de Deus, deixou de fazer-me tal pergunta, persuadido de que era simples homem, e enquanto tal, tentou-me pela terceira vez. Conduziu-me a um monte muito alto, fazendo-me ver lá todos os reinos e as monarquias do mundo,
com toda a sua glória e disse-me que, se eu me prostrasse para adorá-lo, tudo me daria. O maligno estava atento à minha resposta, pretendendo com aquela promessa fazer-me cair, ou ao menos interessar-me na grandeza da grandiosa promessa, acreditando que eu fosse, conforme declarei, simples homem. Respondi à proposta: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. O tentador partiu inteiramente confuso e lá me deixou. Mais do que nunca, ficou em dúvida se eu era verdadeiramente simples homem. Fremia muito o maligno por não ter podido obter de modo algum o seu intento e ter ficado vencido e muito abatido de forças. Os demônios fizeram entre si um conciliábulo para encontrarem um modo de tirar-me do mundo, percebendo que minha pessoa assaz lhes abatia as forças. De fato, agiram muito contra mim, como direi no tempo de minha pregação. Tendo sido totalmente vencedor, o Pai mandou a seus anjos que me serviram e levaram-me alimento para restaurar a minha humanidade, muito abatida e necessitada de refeição. Como e por que Jesus sentiu a tentação? Não creias, esposa minha, que sendo tentado pelo inimigo infernal, não sentisse a tentação. Ao contrário, percebia-a muito mais do que qualquer outro, pois me achava em grande necessidade. Eu a percebia à guisa de um simples homem, porque em tal ocasião o Pai suspendeu a divindade. De outra maneira, é certo que não a teria sentido. Estava então defronte ao inimigo como simples homem, e assim tive ocasião de experimentar as tentações e de mostrar a minha fidelidade ao Pai, bem como compadecer-me e ajudar os meus irmãos em semelhantes ocasiões, porque as provei em minha pessoa. Queria sujeitar-me a tudo aquilo que eles sofreriam. Não quero dizer que não soubesse de tudo, se não o experimentasse, mas filo para que viesse o amor que lhes dedico, vissem o amor que lhes dedico. Quis sujeitar a minha humanidade a todos os padecimentos, porque em tal ocasião impetrava-lhes do Pai a graça necessária para sofrerem com resignação e adquirirem mérito. Para obterem-lhes a dita graça, oferecia ao Pai tudo o que sofria. Achando-me, portanto, na mencionada tentação, muito trabalhei segundo o meu intento, junto do Pai, em prol de meus irmãos. No tempo da tentação, humilhei-me muito, pedindo ajuda a meu Pai. Considerava-me como se fosse simples homem e por isso me humilhava. Representando todo o gênero humano, muito me abaixei. Com profunda humildade pedi auxílio ao Pai. Supliquei-lhe ainda, naquele instante, ajuda muito especial para todos os meus irmãos, a fim de que eles, sendo assaltados pela tentação, possam oferecer resistência. Quanto mais forte os assaltos, tanto maior graça pedi para eles. Rogava-lhe concedesse luz particular para conhecerem as astúcias e enganos do inimigo tentador, e não permitisse ao mesmo assaltar as criaturas para tentá-las, de modo que as suas forças não bastem para resistirem. Se lhe permite usar de grande violência com as criaturas, pedi que lhes desse ajuda valiosa, a fim de que a graça nelas reine e faça-as vencer o inimigo, apesar de forte e astuto. Roguei-lhe dar virtude a todos os meus irmãos, a fim de afugentarem com o sinal da cruz e a invocação de meu nome o inimigo, cujas forças se debilitam. Ao ver que meus irmãos não podiam receber todas essas graças,
se não viverem conforme obrigados pela lei divina. Pedi ao Pai, desse a cada um tal graça, bastante para viver segundo o próprio estado e observar os divinos preceitos. O Pai tudo me prometeu, e eu lhe agradeci em nome de todos. Vi então os assaltos e as tentações do inimigo infernal que os meus irmãos suportariam. Vi que muitos deles se prevaleceriam da graça conferida por meu Pai, e muito me alegrei ao verificar que tão bem utilizavam aquela graça que eu lhes havia merecido. Assim rendi graças ao Pai. Vi a multidão quase inumerável daqueles que cederiam às tentações e far-se-iam escravos do inimigo, desprezando a graça, abusando dos auxílios e não se prevalecendo de tudo que eu lhes havia merecido. Vi os estragos que o demônio realizaria nas almas e que, por meio de tentações e enganos, atrairia grande número de pessoas a seu partido. Experimentei imenso pesar. Meu coração era ferido por dor cruel ao ver tantos de meus irmãos nas garras de tão feroz inimigo. Via que não poderiam obter deles grata correspondência aos inúmeros benefícios que lhe era distribuída, enquanto o inimigo infernal, com tão pouca fadiga, obteria a vitória sobre eles. Por isso, inteiramente dolorido, recorri ao Pai em ato humilde e suplicante, pedindo ainda a graça maior para eles. O Pai, ao ver-me em tamanha aflição, as prometeu. Então vi que muitos dos meus irmãos escapariam das garras do inimigo infernal e voltariam a fruir da verdadeira liberdade de filhos de Deus Pai. Agradeci por isso ao Pai, louvei-o e exaltei-o a infinita misericórdia e bondade. Sofri ainda nisto pena e amargura, vendo que muitos, com todas as ajudas, deixar-se-iam enganar pelo cruel inimigo, e por própria vontade seriam vencidos e se tornariam presas de seus inimigos. Grandes foram, esposa minha, as penas e angústias sofridas nesta ocasião por meu coração. Em consequência, procurei por todos os meios libertar os meus irmãos das garras do inimigo infernal. Desde então, apresentei ao Pai súplicas para conferir à minha querida mãe o domínio sobre os supracitados inimigos, visto já ter sido decidido que ela deveria esmagar a orgulhosa cabeça do demônio, que tivesse poder de manter subjugado o exército infernal, que aos seus devotos fossem libertados das insídias do demônio, que muitos, por sua intercessão, se livrasse das mãos deste. Foi determinado dar à minha querida mãe este poder e graça. Vi como inumeráveis almas escapariam das mãos de tal cruel dragão, pela proteção da querida mãe, pondo-se em suas mãos e pedindo-lhe a poderosa ajuda e patrocínio. Alegrei-me muito com isto e rendi graças ao Pai por parte de todos aqueles que fruiriam de tão poderosa ajuda e adquirissem-se prevalecer dela. Jesus se alimenta e suplica pelos irmãos. Tendo obtido tudo isto do meu Pai para meus irmãos, e rendido as devidas graças, e como vieram os anjos, conforme disse, trazendo-me a refeição da qual minha humanidade precisava, alimentei-me e depois rendi as convenientes graças a meu divino Pai, e pedi-lhe se dignasse fazer graça semelhante a todos os meus irmãos, isto é, refazer-lhes a alma depois que tiverem superado as tentações do inimigo, consolando-os pela experiência da suavidade, doçura e amabilidade de seu espírito, por meio de suas visitas interiores, sabendo ser muito necessário tal consolo e reconforto espiritual às almas que combatem e superam o inimigo,
a fim de que se animem mais ao combate. Pedi-lhe com grande instância que consolasse deste modo. O Pai prometeu-me fazê-lo, como efetivamente não falha. Então vi a grande consolação que receberiam as almas que tivessem combatido valorosamente e vencido o inimigo. Alegrei-me muito, regozijei-me e agradeci ao Pai, doador de todo o bem. Submissão ao Pai. Depois disto orei ao Pai, humilhando-me em sua presença e pedi-lhe declarar-me a sua vontade acerca do que então devia fazer. Apesar de tudo saber, enquanto Filho e Verbo eterno, e nada me fosse oculto, todavia, enquanto homem, humilhava-me a perguntar como devia agir para cumprir a vontade, mostrando-me assim submisso e obediente. O Pai nisto muito se comprazia. Ordenou-me que voltasse para perto da querida mãe, para dar depois início à pregação. Recebida a ordem, logo parti de volta a Nazaré, minha pátria. Antes de regressar, pedi ao Pai enchesse de sua celeste bênção aquele deserto onde havia habitado por 40 dias, e uma vez que fora santificado pela minha pessoa, fizesse com que aquele mesmo lugar ele fosse muito servido e honrado. Não faltasse ali quem a minha imitação fosse orar e fazer penitência. De fato, muitos seguidos pelo Espírito Santo lá habitaram com bastante consolo de suas almas, adquirindo grande mérito e dando muito gosto e glória ao Pai. Alegrei-me com isto e rendi graças ao Pai. Depois de haver dado àquele lugar a bênção, parti. Seu retorno. Ia muito consolado naquela viagem, havendo cumprido tão bem ali a vontade do Pai. Ofereci este consolo ao Pai e pedi-lhe concedesse também aos meus irmãos consolo semelhante, quando eles, ao agirem, cumprissem perfeitamente a vontade divina. O Pai mostrou-me muito liberal, fazendo-me ver que, em verdade, não deixaria de dar grande consolo às almas que se aplicam a realizar perfeitamente a sua vontade. Rendi graças ao Pai por parte de todos. Prossegui ainda a viagem, muito desejoso de voltar para junto da querida mãe, tanto mais quanto os desejos ardentes de seu coração convidavam-me e impeliam-me a regressar para junto dela. Ofereci este anelo ao Pai e pedi-lhe desse a meus irmãos vivos anseio de voltarem a ele, quando reconhecerem ter estado longe, por alguma falta própria, ou porque o Pai se esconde deles e priva-os de sua presença sensível para prová-los relativamente à fidelidade e o amor. Por isso pedi-lhe ainda concedesse àqueles a graça de desejarem o retorno da presença sensível do Pai, a fim de que estes, atraídos pelos desejos de meus irmãos, volte com a sua presença a eles e fiquem consolados. O Pai tudo me prometeu, e executando em prol das almas que a esperam. As bênçãos de Jesus. Caminhava por aquelas florestas, deixando todos aqueles lugares e campos cheios de bênçãos. Via depois assemelharem-se muitas almas àquele deserto aonde tinha permanecido aqueles campos desolados por onde passei, habitados apenas por feras selvagens. Como aqueles lugares ficavam santificados e repletos de bênçãos pela minha presença, assim pedi ao Pai se dignasse dar muitas graças a todas aquelas almas que, ao receberem a sua graça, vivam a minha presença, ao ouvirem a minha palavra. Fiquem santificadas e repletas de bênçãos celestes. Correspondendo à graça, se tornem jardins amenos, sejam capazes de receber em si o Espírito Divino e serem habitadas pelo meu Pai. E por mim, por meio de nossa graça e de nosso amor. O Pai me prometeu, cumpriu nisto meus pedidos e os desejos de meu coração.
Vi que muitas almas se aproveitariam bem de tal graça e fariam grande progresso na virtude, retirando de si tudo que os torna hórridas e desoladas, e portanto incapazes de serem habitadas por nós. Aplicar-se-iam a praticar todas as virtudes que nolas tornam gratas e as dispõem a nossa morada nelas. Por causa nelas, por causa delas, muito me alegrei e rendi graças ao Pai. Vi muitas, porém, que permaneceriam nas próprias misérias. Jamais haveriam de querer corresponder à graça e seriam sempre incapazes de nossa morada nelas. Por isso tive grande pesar e amargura, tanto mais que tudo procede de sua dureza e obstinação. No templo. Prosseguindo minha viagem, fui ao templo para orar ao Pai de modo e culto mais especial e prestar-lhe devida reverência. Portanto, chegada a Jerusalém, entrei no templo e, prostrando, orei ao Pai. Agradeci-lhe por tudo o que me havia feito operar para a sua glória e a salvação de meus irmãos. Agradeci-lhe novamente por todas as graças que em favor dos mesmos me havia prometido. Ofereci-lhe a mim mesmo em sacrifício pela salvação do gênero humano. Louvei-o e bendisse-o, e terminada minha oração, parti para alcançar Nazaré, minha pátria, com desejo de logo retornar para manifestar as glórias de meu Pai divino. Exortações à esposa. Muito terás, esposa minha, para admirar e muito ainda para imitar neste capítulo. Por isso, ouve bem, porque procuro de ti uma perfeita imitação naquelas coisas que te cabem.